Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Quadros por Segundo. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje a gente vai falar de Thor, Amor e Trovão. Tô aqui para falar sobre esse filme com vocês e pra gente esclarecer se esse filme de fato é tão ruim como as pessoas vêm falando por aí, que é o pior filme, um dos piores filmes da Marvel. O Taika Waititi estragou essas histórias do Thor e tudo mais. Mas e aí, será que isso é realmente verdade? Será que de fato esse filme é tão horroroso quanto o pessoal fala? Senta aí, pega uma pipoca, fica bem confortável e vem comigo que a gente vai discutir isso. Antes do conteúdo, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, tocar no sininho aí para não perder nenhuma notificação. Assim, sempre quando tiver vídeos novos você vai poder assistir. Curte esse vídeo porque assim o YouTube divulga para um monte de gente aí que não conhece meu trabalho e me ajuda demais. Comenta aqui se você concorda ou não comigo sobre Thor, Amor e Trovão. Vamos conversar sobre o filme. E também não deixe de compartilhar esse conteúdo em todas as suas redes sociais, aquele grupinho de WhatsApp, que eu tenho certeza que você tem, que o pessoal conversa muito sobre filmes, gosta muito de saber as opiniões das pessoas. Joga lá, eu tenho certeza que esse pessoal vai gostar. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom pessoal, o Taika Waititi, que é o diretor de Thor, Amor e Trovão e também de Thor Ragnarok, ele é um diretor que tem bastante personalidade dentro dos seus filmes. Ele é um cara que gosta muito de fazer comédias de gênero, né? Comédias, mas que tem outros gêneros também assimilados a essa comédia, mas também que tem muito coração, né? São personagens, os que ele escreve, que tem bastante coração e a gente percebe que tem bastante emotividade fluindo desses personagens. Normalmente são personagens bem trabalhados, que no final das contas a gente acaba simpatizando com eles, entendendo os dramas deles e se envolvendo muito mais na narrativa. E o que eu acho o melhor filme do Taika Waititi, de todos os que eu assisti pelo menos, é o Jojo Rabbit, o filme que foi indicado ao Oscar, né? A vários Oscars na verdade. É outro desses filmes que, na minha opinião, ele tem muito coração, mas é também um filme muito inteligente, porque ele trabalha a sátira para te mostrar o horror da guerra. É muito difícil fazer isso, não se engane, é muito complicado, porque tudo pode ir para um lado ridículo que acaba descredibilizando o seu ponto crítico sobre aquela determinada situação. E isso não acontece aqui. Esse filme é super bem escrito, o menininho principal é maravilhoso, é sensacional. E a maneira como o Taika, ele deixa o Hitler totalmente imbecilizado é muito foda, assim. Realmente, você percebe que é uma crítica social ácida, ao mesmo tempo que é um filme que tem momentos leves, tem momentos engraçados, tem momentos fantasiosos, porque você vê toda aquela questão da guerra pelos olhos de uma criança, mas ao mesmo tempo também tem momentos horrorosos, momentos que flertam ali com o horror. E é bem legal mesmo, assim, esse filme é muito bom, recomendo para vocês assistirem. Pelo lado negativo, nós temos Thor Ragnarok, que na minha opinião é talvez o pior filme do Taika Waititi e um dos piores filmes da Marvel Studios e um dos piores filmes de super-herói dessa nova geração aí que a gente está acompanhando. Eu sei, pessoal, que muita gente gosta, muita gente não concorda com essa minha opinião, mas é algo que eu senti desde a época que eu assisti o filme lá pela primeira vez, e que eu estava bastante empolgado. Eu vi muita gente empolgada também para ver esse filme, mas depois que eu saí da sala de cinema eu vi que era um filme completamente esquecível, é um filme totalmente desequilibrado entre drama, entre o que está acontecendo ali, toda aquela grandiosidade que acontece no mundo do Thor. Acontece uma porrada de coisa ali, ele perde o machado dele, o Odin ele acaba morrendo, enfim, o mundo todo como a gente conhece do Thor, ele é remodelado, ele é destruído. E tudo aquilo, ele é pautado principalmente pela comédia, de uma forma que acaba que tudo aquilo se descredibiliza. Eu acabei de falar para vocês que o Waititi, nos seus melhores trabalhos, ele consegue equilibrar muito o drama, a tensão, o horror de toda aquela situação que está acontecendo com a comédia. No Ragnarok, ele perde completamente a mão disso tudo e ele aposta 100% no humor pastelão, que muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes não tem graça. E é muito triste porque a gente tem atores como a Cate Blanchett, que no filme é a vilã Hela, que todo o visual dela é muito bacana, é muito legal, e ela tem uma participação interessante no filme, mas ao mesmo tempo ela é mal aproveitada. Porque em várias cenas de Ragnarok, o Taika, ele escolhe desenvolver mais a relação do Thor com o Loki, né, e com outros personagens também, o Hulk, que aparece aqui sem ver nem pra quê, ele não tem a menor necessidade de estar aqui. E a própria vilã, ela é jogada muito de escanteio, ela fica ali em Asgard ali, conversando com um cara que ajudou ela no grande plano do mal dela, mas é tudo muito ruim, assim. A única coisa que ela faz mais, assim, dentro do filme é fazer umas piadinhas ruins com esse cara, e tem um outro momento principal dela que é legal de assistir, mas
realmente, assim, é incompreensível porque ela é tão escanteada nesse filme. Mas enfim, tristezas à parte, vamos agora pro Thor 4, Thor, Amor e Trovão. Eu preciso falar pra vocês que, infelizmente, o Taika Waititi, ele repete vários dos mesmos erros de Thor Ragnarok. Vamos começar falando dos pontos negativos do roteiro, e assim a gente vai entendendo quais são esses erros de uma forma mais específica. Vamos lá, pessoal. O Ragnarok, ele é marcado pelo desequilíbrio, correto? E aqui acontece exatamente a mesma coisa em Thor, Amor e Trovão. Eu acho que as piadas, elas aparecem em momentos que não deveriam aparecer, aqueles momentos graves, dramáticos, em que você deveria ter mais uma construção de personagem e menos uma piadinha grotesca e merda pra te fazer rir no momento em que não é adequado você rir. Eu acho que o filme, para ele realmente ser convincente, para que você realmente embarque nessa jornada, ele tem que ter momentos, obviamente, leves, mas ele também tem que ter momentos um pouco mais pesados, dramáticos. E esse equilíbrio, ele te ajuda a compreender a gravidade de cada coisa que acontece. Né? Você tem coisas que tem que ser, obviamente, mais graves dentro de um roteiro, mas você também tem aqueles momentos que são mais leves e que são mais divertidos. E toda essa junção, esse equilíbrio de forças é que vai fazer um filme de comédia ou qualquer outra coisa ser um bom filme, né? Ser um filme que realmente te faça imergir naquela situação. No caso de Amor e Trovão, isso acontece várias vezes, inclusive com o Taika Waititi desviando o foco da história. Por exemplo, o Thor precisa chegar a um local específico para tentar salvar pessoas específicas, certo? Algo normal em filmes de super-herói. Porém, o Waititi, ele desvia, ele manda o herói para outro lugar e tem uma sequência inteira muito fraca, muito péssima, que é inclusive essa sequência aí que você tá vendo, que aparecem outros personagens do universo Marvel, que tinha tudo para ser uma sequência muito bacana, mas é uma sequência muito ruim, é uma das piores sequências do filme inteiro. E o Waititi, ele desvia da narrativa principal para te contar umas piadas muito ruins e que, assim, não funcionam tão bem. Ah, Thiago, mas essa sequência é importante para estabelecer algumas questões cruciais para o filme. Sim, eu concordo com isso, mas eu acho que, como roteirista, eu também entendo que existem várias maneiras de você apresentar personagens de formas mais interessantes, de formas mais impactantes, principalmente, ou mesmo para provar um ponto que você quer provar, que o roteiro ele fica martelando o tempo inteiro. Existiam várias outras formas de poder pegar esses personagens e colocar na trama, mas a forma como Amor e Trovão faz, a sensação que dá é que eles jogam fora boa parte da história do filme, né? Dessas aventuras do Thor, que são tão pautadas durante a narrativa, eles jogam fora boa parte disso, simplesmente para poder apresentar esses personagens, mas faz isso da pior maneira possível, infelizmente. E essa cena aí, pessoal, pra mim, ela exemplifica muito bem o que eu tô falando. É um humor pastelão que muitas vezes não funciona. Algumas vezes funciona, sim, tá? Não posso ser hipócrita e dizer que eu não ri em nenhum momento de cinema, aí seria mentira minha. Mas, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso exemplificar melhor para você, para que você entenda o que eu tô falando. Vamos lá. Existe um diálogo entre o Thor e o Senhor das Estrelas, né, que tá no filme também, e eles estão dialogando ali sobre algo emocional e tal, e aí o Thor, ao invés de ele reagir de uma forma condizente com o tom da cena, o que é que ele faz? Ele dá uma olhadinha assim cômica e tenta ficar forçando uma piada em cima do Senhor das Estrelas, que sinceramente é péssimo, não é engraçado, não é interessante, enfim, e mata a cena de uma forma que é bizarra, sabe? Eu entendo que talvez o Taika Waititi estivesse pensando, vou quebrar a expectativa aqui, em vez de ser uma cena melodramática, eu vou fazer uma piada e todo mundo vai rir. Mas o tiro sai muito pela culatra, com ele tentando ser engraçadão o tempo todo, entende? Então é por essas e outras que eu acho que esse filme ele tem problemas muito semelhantes a Ragnarok, tá? Principalmente nessa questão cômica e nesse desequilíbrio. Porém, eu acho que o filme ele é melhor administrado e eu vou explicando por quê. Eu acho que o filme ele é um pouco melhor que o Ragnarok nesse sentido. Eu preciso falar principalmente desse cara aí, o Russell Crowe, que tá no filme. Ele é o Zeus, né? Ele faz o personagem Zeus, como você pode ver na imagem promocional aí. Infelizmente, o Russell Crowe tá absolutamente ridículo e não no bom sentido, porque a gente sabe que a palavra ridículo pode ser associada a um bom sentido, alguma coisa ridícula, mas ela é extremamente engraçada e no contexto do filme funciona. Ou a gente pode entender que o ridículo é algo negativo, que apesar de estar no contexto do filme, tudo bem, certo, beleza, ela vai muito além do que seria meramente, digamos assim, aceitável. É um ridículo muito acima.
É um ridículo que realmente passa a te dar uma vergonha alheia ali muito bizarra. E é muito triste porque o Russell Crowe, como vocês bem sabem, é um puta de um ator foda. O Russell Crowe, se ele fizer um comercial de margarina, se ele fizer um comercial de sabão, ele vai ser foda, você não tenha dúvida disso. Só que aqui eu acho que ele é mal dirigido, pra ser muito sincero com vocês. Aqui eu acho que o problema não é muito com ele, é mais com o Taika Waititi, que dirige ele muito mal. Enfim, o que acontece é que esse personagem é ruim, o Russell Crowe tá mal no filme, é uma das piores coisas e eu tenho que falar isso aqui pra vocês. A gente também tem outros personagens coadjuvantes que eles são muito mal trabalhados e um exemplo muito grande disso é a Valkyria, que é uma personagem importante pro filme, é uma personagem ali que acompanha os heróis, né? Ao mesmo tempo em que existe uma importância dela ali pra trama, uma importância assim de ela equilibrar bastante ali as aventuras do Thor, né, digamos assim, ela como personagem e não apenas como dispositivo de roteiro, ela não funciona tão bem, justamente porque o Taika Waititi esquece completamente de desenvolver a personagem. O que a gente sabe da Valkyria, pessoal, a gente sabe porque o Taika Waititi ele fala pra gente por meio de um diálogo. A própria personagem expressa o que ela tá sentindo ali naquele momento, e é muito rápido. Depois desse diálogo, a gente já não vê mais a personagem falar mais nada sobre isso, expressar mais nada em relação a isso, ou mesmo viver, né? Ou mesmo viver uma dessas questões que ela aborda no filme, nesse pequeno diálogo. Então a sensação que eu tenho é que o Taika sabia que essa personagem precisava ser melhor desenvolvida, mas como ele estava mais interessado em um monte de outras coisas, ele só jogou ali uma resoluçãozinha pra ela numa linha de diálogo e é muito ruim também. Bom, agora vamos para as coisas um pouco mais positivas e eu vou pincelando algumas questões negativas dentro das questões positivas. Vamos lá. O filme, pessoal, porém, né, como eu falei pra vocês, ele é um pouco melhor administrado que o Ragnarok. Então, nesse sentido, algumas piadas funcionam melhor aqui do que no próprio Ragnarok. Então, algumas piadas desse filme aqui, eu acho que estão entre as melhores dos filmes do Waititi com o Thor, e eu acho que dos filmes do Thor em geral, né? Porque os outros filmes do Thor também têm comédia, apesar de serem muito ruins. Essa piada, por exemplo, aí da cabra, ela é uma piada extremamente aleatória, que não faz o menor sentido, e eu acho que é por isso que ela funciona tão bem. Porque ela aparece em momentos que você simplesmente não espera. Então, quando ela aparece, você dá uma risada, às vezes involuntária, às vezes muito voluntária, porque é muito bizarro. E eu acho que funciona muito bem. Algumas piadas desse filme, elas são bem acertadas e são postas em momentos interessantes ali, que são mais equilibrados em relação ao tom do filme, muito embora, como eu falei pra vocês, a regra seja esse desequilíbrio, né? Novamente, uma das coisas que eu gosto aqui no filme, que eu acho que elas estão bem treinadas dentro do estilo de cinema do Waititi, é como ele consegue mesclar vários gêneros de filmes em um só. Isso torna a aventura interessante. Existe um tom aventuresco que eu associo mais ao Steven Spielberg, por exemplo, ao mesmo tempo que ele transita entre a comédia romântica também. Isso é legal, essas cenas de comédia romântica estão entre as melhores do filme, e também entre o horror. E essa questão do horror também está entre as coisas mais interessantes do filme, porque envolve um personagem muito bom. Eu vou falar isso com mais detalhes depois. E eu acho legal que esse filme do Thor, ele é mais descompromissado em relação ao universo Marvel em geral do que os outros filmes do Thor, né? Se você pegar o Ragnarok, ele tem uma importância muito grande que vai ser abordado lá no Avengers, e são coisas, assim, muito pequenas, que aí o Avengers vai ter que dar uma conectada, tipo, ele perde o olho, né, naquele filme, e aí no Avengers ele ganha um tapa-olho, e ganha um olho mecânico depois, enfim, tudo isso acontece, né, obviamente. E aí você pensa toda a cronologia Marvel, não sei o que. Não, esse filme ele é mais deslocado disso tudo e ele tem mais espaço para ser uma aventura solo, o que é legal, o que é mais raro da gente ver nos filmes do Thor. Passando agora aqui para os temas abordados no roteiro do filme, tem alguns que eu acho bastante interessantes, pessoal. Como, por exemplo, você, quando está perdido na vida, você tentar se redescobrir, encontrar esse norte, né? Quando você está num período assim de luto, por exemplo, quando você perde alguém importante para sua vida, ou quando você deixa essa pessoa ir embora, né? Quando você perde essa pessoa sentimentalmente, digamos assim, e você estava muito acostumado àquela vida, é importante que você se redescubra dentro dessa situação. E é preciso você entender também que muitas vezes você precisa se sentir meio, entre aspas, merda, né? Porque pelo menos você vai estar vivo dessa forma. Se você não sentir nada, se você ficar naquele limbo de emoções, a sua vida acaba indo para um lado mais zumbi, né? Você acaba vivendo dia após dia sem ter muita perspectiva, sem ter muita vontade de viver. Mas a partir do momento em que você realmente
se redescobre e você entende que aquele sofrimento é necessário para que você consiga sobreviver, para que você consiga perpassar essas dificuldades, daí você reencontra o norte e você consegue viver mais, você consegue tocar a sua vida adiante. E esse tema específico vem junto de outro tema, que é a perda da fé que você tem, né? Eu acho que esse filme tem muito de fé também, apesar de não ser a fé que a gente está acostumado, assim, do cristianismo e tudo mais, que as pessoas debatem bastante. Esse filme também é sobre fé, mas é sobre fé em uma entidade maior e como ela pode te decepcionar de alguma forma, né? Então, quando existe um sentimento de injustiça tão forte próximo a você, e você fica pensando, porra, o que é que eu fiz para merecer isso? Por que eu tô passando por isso? Eu sou uma pessoa tão boa, uma pessoa que ajuda as outras pessoas, uma pessoa que tenta fazer de tudo para fazer com que meus familiares vivam bem, para fazer o melhor possível para as pessoas que eu amo. Por que diabos essa coisa negativa está acontecendo comigo e por que isso é tão pesado? O que decorre disso, obviamente, é uma certa perda da fé que você tinha nas questões positivas da vida e também na questão da divindade, né? Na questão da crença mesmo. É óbvio que eu não estou falando aqui que todo mundo que não tem uma fé estabelecida em alguma divindade passa pela mesma coisa. É óbvio que não. Existem pessoas que são convictas nos seus pensamentos. Essa não é a questão. A questão é que o filme desenvolve uma história de uma pessoa assim, né? E ele desenvolve muito bem. E obviamente isso gera aquele questionamento, né? Porra, se eu tô vivendo de uma forma correta e nada tá acontecendo comigo, então foda-se. Eu vou viver da pior maneira possível e vou querer me vingar das pessoas e das coisas que me fazem mal. Então eu acho que o filme ele consegue conectar essa questão negativa com a questão negativa do Thor, né? Que é essa questão dele estar perdido na vida e sem um norte específico. São personagens que não têm norte, de uma forma geral. São personagens que eles têm objetivos, mas são objetivos que não vão levar eles a lugar nenhum, digamos assim, né? E eles vão se redescobrindo durante o filme. E é claro que uma personagem central dessa discussão, né? Desse debate temático que o filme tenta trazer é a Jane Foster. É uma personagem que retorna aqui com muito mais camadas do que nos filmes anteriores. Ela retorna como a poderosa Thor, né? Que é muito legal. E ela participa dessas aventuras com o Thor e também com a Valkyria. Isso é muito interessante de ver, é muito diferente, porque a gente sempre está acostumado a ver esses sidekicks dos heróis, né? No universo Marvel, os humanos normais, os interesses românticos, como figuras que vão sofrer uma ameaça, por exemplo, figuras que não estão no mesmo patamar do herói principal. E é legal a gente ver que a poderosa Thor, ela muitas vezes tem um poder tão foda quanto o próprio Thor. Isso é muito massa. E o arco dela, né, é muito semelhante ao dos quadrinhos também. Eu não vou falar especificamente para não dar spoiler, mas o arco dela vem lá dos quadrinhos e ele é super bem desenvolvido, cara. É super bem desenvolvido. Tá dentro dessas temáticas que eu comentei aqui para vocês, só que de uma forma um pouco diferente, né? Também tem essa questão do redescobrimento de quem ela é. Isso é muito massa. E também tá junto daquela comédia romântica que eu citei ali, dos gêneros, né? Ali essa relação dela com o Thor é muito boa, funciona muito bem. E o arco da personagem Jane Foster é um dos melhores, se não o melhor do filme, né? Que o filme aborda. E também é importante frisar que quando os dois estão juntos, eles têm uma química muito legal, assim. Eu acho que o Chris Hemsworth, ele tem problemas dramáticos, mas ele tem uma química muito boa com a Natalie especificamente. Eu não sei se por conta do tempo que ele trabalhou com ela, dos filmes anteriores, mas ao passo que a gente pega essa memória dos filmes passados, dá pra perceber que tudo continua mais ou menos na mesma, assim, que o personagem ainda ama a Jane e que a Jane ainda ama o Thor, e que essa relação próxima entre eles continua fluindo muito bem, não só nas cenas cômicas, mas também nas cenas dramáticas, como essa aí que a gente tá vendo. Agora vamos falar de um dos melhores personagens do filme inteiro, junto com a Jane Foster, que é o Gorr, o Carniceiro dos Deuses. O personagem, pra mim, ele é muito bem escrito, tá, pessoal? É muito bem escrito. É o arco mais reconhecível do filme, que ele conseguiu manter de uma forma muito consistente, desde o início até o final. A gente percebe todas as mudanças e as nuances que o personagem tem. E tudo isso também muito por causa do Christian Bale. O Christian Bale é um grande ator e a forma como ele se expressa, como ele traz uma personalidade diferente para esse personagem,
como ele tem um tom meio jocoso, ao mesmo tempo que a gente percebe que existe uma dor muito grande nesse personagem, é muito interessante, cara, é muito legal de ver em tela. E tudo isso é envolto por uma direção de arte que torna ele muito mais ameaçador, né? Porque acho que se fosse só o Bale, sem nada, se fosse só o Bale com essa aparência meio magricela dele, assim, com essa espada do mal dele e tal, né? Com essas vestimentas, só se fosse só isso, já seria o suficiente pra gente se cagar completo, porque o ator é foda. Mas o filme ele também consegue ir além disso, ele consegue potencializar a atuação do Bale de uma forma excelente. Eu vou falar isso com um pouco mais de detalhes mais lá pra frente, quando eu estiver falando dos aspectos audiovisuais. Apesar disso, do vilão ser bem escrito, né, eu acho que tem um probleminha com ele aí. Não necessariamente com ele especificamente, mas com a maneira como o filme não trabalha essa imponência do personagem, que eu acho que é um problema que inclusive tem lá no Telefone Preto, que eu falei na crítica anterior, né, que veio pro canal. Esse personagem ele é muito legal visualmente, tudo que compõe ele é muito interessante, a história dele, o background dele é bom, o arco dele é bom, mas o Waititi ele se esquece de mostrar que esse personagem tem uma imponência muito grande em outras situações também. Porque eu acredito que pra gente realmente sentir que esse personagem pode, de fato, matar outros deuses, pra gente sentir essa ameaça, a gente precisa ver um pouco dessa ameaça. E a gente vê muito pouco. Não é nem pouco, é muito pouco. Então como é que eu vou acreditar que esse cara pode ir lá matar os Zeus, pode matar o Thor, ele pode matar outra pessoa, se a gente não vê, de fato, um confronto desse cara, né? A gente só vê boatos, ele tá matando deuses, ele é um cara perigoso, não sei o quê. Mas essas boatarias não servem de fato pra gente realmente entrar dentro do filme e entender melhor toda a questão do perigo que esse personagem representa. Mas eu preciso dar um disclaimer também, que eu acho que o diretor, ele consegue, de certa forma, dar uma imponência pra esse personagem nas cenas em que a gente vê ele lutando com o Thor, com os amigos dele ali, né? Com o grupo dele. Eu acho que funciona muito bem quando ele aparece. A questão é que ele aparece pouco, digamos assim, né? Dentro do que poderia ser o personagem, da imponência que ele poderia ressoar. Bom, e aí eu já falei pra vocês que o Christian Bale tá excelente. Eu não comentei muito sobre a Natalie Portman, mas comentando aqui bem por alto, a atuação dela é muito boa. Obviamente ela remete muito aos filmes anteriores, mas ao mesmo tempo em que a doçura da personagem da Jane, ela é colocada um nível acima, porque ela está diretamente envolvida com o perigo, então ela consegue mostrar uma faceta mais corajosa da personagem, uma faceta mais incrível da personagem, o que é muito massa, e funciona muito bem junto com o Chris Hemsworth, né? Como eu comentei anteriormente, o Hemsworth, ele continua muito bom em comédia, ele funciona muito bem junto com a Natalie Portman especificamente, né? Mas eu acho que ele ainda dá uma pecada em algumas questões dramáticas que envolvem outras coisas, né? Outras questões. E eu acho que o próprio roteiro e a própria forma como o Taika Waititi pensa esse filme dá uma prejudicada no Hemsworth, né? Passando agora para as questões de linguagem cinematográfica do filme, pessoal, eu acho que o Taika Waititi tem uma direção boa de forma geral, tá? Apesar de ele cometer algumas coisas que eu considero exageradas, ter esse problema de tom, que é bem importante pro filme, dirigir mal alguns atores também, eu acho que de forma geral, assim, se a gente for pensar em tudo que o filme te apresenta, as cenas de ação, por exemplo, elas são muito bem dirigidas, elas são muito divertidas. Existe uma variedade de cortes ali que deixa a cena dinâmica, ritmada junto a uma canção do Guns N' Roses. O filme utiliza várias canções do Guns N' Roses, para falar a verdade, e ela tem uma dinâmica meio que de musical, digamos assim, né? A música ela é super bem encaixada na dinâmica da ação do filme, e ela funciona perfeitamente bem nessa questão estética, nessa escolha estética de ser uma coisa meio brega dos anos 80. Até por isso que eles escolhem o Guns N' Roses, porque é o ápice da breguice do rock dos anos 80, né? E o Waititi, eu acho que ele tem um estilo visual muito interessante, que se aproxima muitas vezes das HQs, o quão colorido são as sequências. Quando ele usa sombras, por exemplo, como nessa imagem que vocês estão vendo agora, é muito bonito, é muito chamativo para quem tá vendo, realmente empolga, realmente te dá uma sensação legal de ver essas cenas. E eu acho que uma coisa que o Waititi faz muito bem aqui, diferentemente de outros filmes dele, é como ele consegue ter uma perfeita demarcação entre tons, né, pro filme dele. Porque enquanto as cenas de ação, as aventuras clássicas do Thor, né, que a gente vê no filme,
essa questão mais aventuresca do personagem, ela tá sempre rodeada de coisas muito coloridas, figurinos, maquiagem, direção de arte, várias paisagens assim extremamente coloridas, assim. Tudo isso te ajuda a entender que aquele momento do filme é um momento leve, é um momento mais divertido e que encarna algo mais aventuresco mesmo. E aí quando a gente passa para outros momentos do filme, o filme ou ele fica totalmente preto e branco, ou ele adquire um tom mais sombrio, como por exemplo na comédia romântica ali, em que você tem todo um flashback explicando o que aconteceu entre o Thor e a Jane Foster. Ali já é menos colorido, ali já tem algo um pouco mais de sombras ali naquela fotografia. E aí depois quando a gente vai, por exemplo, pro mundo do Gore, né? Ele é totalmente preto e branco, é a ausência completa das cores, porque é onde aquele personagem está naquele momento, né? Existe uma demarcação inclusive disso, de personalidade do Gore, né? E de outros personagens também. Então eu acho que a fotografia ela é muito bem pensada, muito bem planejada e muito bem executada para as diferentes fases que o filme passa. E aí você consegue ver o contraste, né? A cena anterior super colorida, super solar, e essa cena totalmente em preto e branco, o que ajuda a dar um tom muito mais ameaçador pro Gore. Inclusive, uma das questões que eu mais gosto nesse filme é como a paleta em preto e branco, em cinza, né? Que a gente está acostumado a ver aí no mundo do Gore, ela irrompe em cores específicas, principalmente as cores dos raios, né? Que mostra que esses personagens eles estão em um patamar diferente em termos de personalidade do próprio vilão. Então é como se eles conseguissem trazer cor a um universo sem cores. Isso é muito bonito, inclusive em questão simbólica, em questão filosófica para o filme. E aí temos um outro exemplo disso na imagem também. Aqui, por exemplo, existe um efeito similar ao que a gente viu, só que não totalmente em preto e branco, não em escala de cinza. A gente vê um ambiente mais gélido, um monstro absurdamente legal de ver, morto ali no chão, com várias luzes douradas irradiando dele, né? Isso é muito massa também, porque evoca uma questão divina para esse filme, esse tom dourado vivo, que realmente remete a algo do Olimpo, por exemplo, as histórias do Olimpo, lá da mitologia grega, e a gente consegue ver isso até de uma forma melhor em outros frames do filme, como esse aí que você tá vendo agora, né? É um frame mais fechado, mas assim que você bater o olho nesse cenário divino, você vai entender o que eu tô falando. Esse amarelo, ele realça ainda mais esse tom de divindade, e é muito, muito bonito mesmo. Também tem outros momentos no filme que o diretor de fotografia, junto com o Waititi, eles conseguem emular ali uma espécie de paraíso, uma coisa mais rosada, uma coisa mais sentimental, que aumenta a questão dramática dos personagens, que potencializa isso de uma forma audiovisual. Esse filme faz muito bem, ele potencializa emoções de uma forma muito boa, de uma forma muito interessante. Esse frame aí, por exemplo, do Thor numa batalha, ele deixa muito explícita essa questão que eu tô falando. Como as luzes e sombras que o filme emprega, elas são eficientes ao mostrar um estado de espírito que o personagem está vivendo naquele momento específico. E isso vai acontecer durante todo o filme. O filme é muito bom em emular essas questões, em potencializar essas emoções. E é claro que é não somente com direção e fotografia que essas coisas elas vêm à vida. Também tem a direção de arte do filme, que pensa em tudo isso, que pensa nesse equilíbrio de cores e faz tudo isso parecer muito harmônico. Um super ponto para a direção de arte e também para os efeitos visuais, galera. Os efeitos visuais desse filme são muito bons. Se você comparar com as séries lá da Disney Plus, ou com filmes anteriores mesmo, que tem uns efeitos visuais muito esquisitões, a própria She-Hulk, né, a mulher Hulk aí, que o pessoal tá criticando muito. Esse filme aqui, eu não consigo criticar nada em relação aos efeitos visuais, eu acho todos eles muito bons mesmo. Ah, e tem uma última coisinha que eu queria abordar também, que também é importante, né, o clímax desse filme, o quão bom é o clímax desse filme, porque a gente tem de volta uma perspectiva muito waititiana, né? Uma maneira de ver o mundo muito do Taika, né? Do diretor. A gente consegue perceber que existe uma esperança maior nesse clímax, da maneira como ele é conduzido. É óbvio, ele parece bastante com outras sequências do filme em termos estéticos, é claro, né? Existe essa confluência, mas ele brada de uma forma muito mais eficiente essa questão do coração que o diretor quer trazer para esse filme aqui. Então é um clímax muito mais emocional, um clímax muito mais aventuresco, um clímax muito mais esperançoso do que os dos demais filmes do Thor, né? Eu acho que ele dá uma recuperada nisso, principalmente porque a gente viu em Ragnarok a destruição do mundo nórdico.
aqui a gente vê uma reconstrução desse sentimento de esperança. Até por isso que eu acho que o nome do filme é Amor e Trovão. Eu acho que se comunica muito bem com os temas principais do filme, a maneira como se desenvolve esse clímax e como a gente vê essa disputa final ali. É por essas e outras, pessoal, que eu considero esse o melhor filme do Thor. Mas, Thiago, como assim o melhor filme do Thor? Você falou um monte de coisa negativa, você disse que o filme é desequilibrado, você disse que o filme tem coisas parecidas com Ragnarok. É verdade, ele tem desequilíbrios, na maior parte, assim, das questões cômicas que ele aborda, mas eu acho que eu também falei muita coisa positiva, muita coisa que eu gostei muito do filme, que eu acho até surpreendente de certa maneira. Então não tem como eu simplesmente dosar de uma maneira igual essas questões, porque eu me diverti mais do que eu achei que os problemas atrapalharam o filme de uma forma geral. Mas é importante que se diga, esse filme aqui, ele não é aquele filme perfeito, aquele grande filme do Marvel Studios, não. É um filme divertido, é um filme que você senta lá, assiste ele completo, você se diverte bastante, você tem um bom momento ali com seus familiares, com as pessoas que gostam ali também do universo Marvel. É esse tipo de filme, né? É por isso que eu vou dar nota 3 de 5 para esse filme. Uma boa diversão para você poder ver no cinema aí, né? Eu não posso garantir que você vai gostar do filme, porque muita gente não gostou desse filme. Eu acho até inacreditável quanto a galera tá pegando no pé desse filme. Muita gente dizendo que é uma porcaria, que é um filme desequilibrado, não sei o que, não sei o que. Eles estão vendo exatamente a mesma coisa que eu vi com Ragnarok. E todas essas pessoas que falaram bem de Ragnarok estão falando mal desse filme. Eu acho muito estranho, porque eu achei esse filme bem superior a Ragnarok, mas bem superior mesmo. É isso, pessoal. Você gostou do conteúdo? Então já curte esse vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilha esse vídeo aqui para todas as suas redes sociais, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito, tá? Deixa um comentário aí dizendo se você concorda comigo ou não. Vamos conversar, tá, pessoal? Eu sou o Thiago Araújo, muito obrigado por estar aqui até o final desse vídeo, né? Mais um vídeo aqui com a companhia de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.